Chet Baker, Charlie Parker, Billie Holiday, o Teste em Blues. Esse ator com quem eu vou conversar hoje, tenho o prazer de conversar hoje, ele tem mais de 50 anos de carreira, uma carreira brilhante e que é saudada por todos os brasileiros. Por incrível que pareça, ele está há 21 anos sem se apresentar nos palcos e agora está de volta com o espetáculo O Teste, que estreou na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e agora ele trouxe para o Espaço Tom Jobim, aqui no Jardim Botânico. Carlos Vereza. Boa noite. Senhor Carlos Vereza, prazer enorme, viu? Estar aqui com o senhor. O prazer é meu. A minha curiosidade inicialmente é saber quais as razões desse afastamento tão longo dos palcos, né, Vereza? Mas não existem razões assim lógicas. Eu fiquei esse tempo, não fiquei longe dos palcos totalmente. Eu viajei muito com um recital que eu tenho, chamado Meu Fatal Lado Esquerdo, onde nós tocamos, eu toco um pouco de flauta, né? Então nós tocamos Vila Lobos, e em seguida eu digo poemas, textos, eu toco músicas do meu querido Tom Jobim, e eu fiquei viajando esse tempo todo. E tem uma série de outras razões também, de tentar entender o que estava acontecendo no teatro, que mudou muito, a meu ver. Eu não estou absolutamente fazendo crítica a ninguém, a nenhum tipo de teatro. Mas nem menosprezando os tempos atuais, né? Não, em hipótese alguma. Mas eu fiquei pensando num teatro que eu fazia, que é um teatro que não pode ter rede embaixo. É um teatro que tem que arriscar, que tem que ser questionador, que tem que levantar questões, e que não doutrine as pessoas, mas que levante algum tipo de reflexão para quem esteja assistindo. E eu fiquei observando que isso foi acabando, e essa foi uma das razões. Então eu me voltei mais para esse lado meu de músico, né, de tocar flauta, e dizer poemas de quem? Drummond, Charles Chaplin, a Carta de São Paulo aos Coríntios. E aí, de repente, eu não sou muito lógico, não, sabe? Eu escrevi essa peça e ela me motivou a voltar, porque ela fala de uma geração que não se comunica mais, a não ser através de tablet, iPod, iPad, sei lá. E ela se transmite, mas não comunica. Ela transmite, ela se transmite, mas não se comunica. Isso levantou em mim uma série de questionamentos, enquanto pessoa, enquanto um precário espírita, enquanto ator, diretor, enfim, escritor. Aí eu disse, eu vou fazer essa peça. Eu acho que ela levanta assuntos que são absolutamente contemporâneos, pertinentes, como você colocou muito bem, e que pode levar o público a fazer uma reflexão, porque eu também sou contra o teatro didático, aquele teatro que quer ensinar, que quer dar aula, sabe? Eu levanto as questões na peça, como eu os convido para que assistam hoje, vocês vão entender o que eu estou falando na prática, vendo o espetáculo. E eu fiz 2 meses na Barra, e agora estou nesse espaço magnífico, né? Com esse astral belíssimo, que é o Espaço Tom Jobim, com essas florestas, com Cristo Redentor olhando. Melhor é impossível. Melhor é impossível. E estou muito contente, sinceramente, por estar fazendo essa entrevista, porque eu quando dou uma entrevista, eu procuro sentir o astral de quem está me entrevistando. E o astral de vocês dois é simplesmente do bem. Um astral do bem. E isso está passando para mim. Eu fico muito feliz de ouvir isso, mas eu fico inibido assim, com esse confete do... Não, é verdade. extraordinário aqui ao meu lado. O senhor estava falando dos espetáculos, né, teatrais que a gente tem visto ultimamente, né, que mudou muito a cena, né? E o senhor acha que a característica desses espetáculos que têm sido feitos nos últimos anos é basicamente o quê? O senhor acha que
os autores estão caindo muito para a comédia, espetáculos que se repetem e tem essa obrigação de fazer isso. Eu acho assim, eu não tenho nada contra a comédia, eu gosto de comédia. Porra, você vê as comédias de Molière, são fantásticas. Agora, há uma diferença entre uma comédia que traga na sua proposta um questionamento e uma comédia que sem críticas, que tem uma proposta apenas de caça-níqueis, né? Que monta de qualquer maneira, entendeu? Bom, cada um que sabe. Agora, eu acho que o que está acontecendo de grave é o stand-up. O que é? O stand-up está tirando o mercado de trabalho. Como, Vereza? Vou explicar. O stand-up é um microfone, qualquer tipo de luz, não precisa cenário, figurino, né? E que ocupa um espaço que é do teatro. E ocupa um espaço que é do teatro. Nada, juro, nada contra. Agora, é uma alienação também que encontra uma demanda na alienação que esse país está passando. Esse país está passando por uma alienação inacreditável. Esse julgamento do Mensalão, por exemplo, é uma coisa absurda. Essa coisa de ficar protelando, que provavelmente vai... O que pode acontecer é prescrição de alguns crimes e diminuição de penas e uma frustração imensa para o povo que acredita, ou acreditava, digamos assim, na mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Sem querer, eu nem ia entrar nesse assunto, né? Mas pegando a deixa do senhor, o senhor consegue fazer uma analogia, por exemplo, entre esse processo que a gente está passando hoje, né, com esses movimentos todos nas ruas, e aquele processo de ditadura, né, que a gente não podia abrir a boca, não podia nem dizer que o presidente era feio, e hoje em dia é o inverso, né, pelo menos em relação do povo, né? O povo vai às ruas, fala, xinga, berra, quebra. Qual a comparação que você faz daquela época para a época atual? Eu acho que existem vários tipos de ditaduras. Existe a ditadura explícita, que era a ditadura militar, mas existe um tipo de coerção sofisticada, subjetiva, que pega as pessoas, por exemplo, você tem um direito de liberdade de expressão, até o momento em que essa liberdade de expressão não atinja o status quo. O que acontece? Eu vejo, Carlos, não precisa me chamar de senhor, mas eu vejo assim, todos os setores da vida pública estão ocupados por um determinado segmento partidário. E esse segmento partidário, ele chegou ao ponto agora, para minha preocupação, de impor regras ao Supremo Tribunal Federal, porque esse voto que foi dado agora é um voto técnico, não é consensual, ele não é consensual, essa coisa dos embargos infringentes não é consensual, tanto que foi 5-5 e foi desempatado por 1. Ora, você não pode jogar o destino de uma nação num voto, que até hoje é absolutamente discutível, esse voto. Então, isso também, a meu ver, é uma forma de coerção sofisticada, onde está sendo utilizado uma tática do fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Esse Gramsci, o que é que ele propõe, que Deus o tenha? Ele propõe o seguinte: você ocupar a democracia através de eleição e paulatinamente, gradativamente, você dentro da democracia, você vai dilapidando-a, você vai destruindo-a, ocupando os postos principais. Isso é uma tática, é uma estratégia política que está sendo usada no Brasil e praticamente em toda a América Latina. Nos anos 80, né, nós lutamos muito a favor das eleições diretas, né, como grande símbolo. Isso foi usado, esse processo, né, das eleições diretas foram usados e são lembrados até hoje como um processo de democratização nacional. Né? Sim, sim. O senhor acredita nisso, que realmente nós vivemos em um país democrático? Não, porque as várias bolsas, o que acontece? Você pode, eventualmente, socorrer uma população desassistida
com tipo de bolsa, de alimentação, nada contra. Agora, isso não pode ficar infinito. Você tem que sair, você tem que achar uma saída para criar um mercado de trabalho para essas pessoas, porque senão essas pessoas vão ficar eternamente dependendo de uma espécie de esmola. E ninguém aqui é ingênuo para não saber que em troca da bolsa você tem um voto, sobretudo nas regiões mais carentes, mais desinformadas dos meus queridos Norte e Nordeste. Então aquelas pessoas, eles não trabalham mais. Eu fiz tive a honra de interpretar modestamente o Dr. Bezerra de Menezes no Ceará e no Recife. E quando eu ia jantar com alguns empresários, enfim, eles estavam comentando que não tinham mais mão de obra. Porque o cara não quer mais trabalhar, ele junta 200 da mulher, 150 do filho, 120 de outro filho, faz mais filhos. Isso para mim é uma espécie de ditadura, cruel, porque ela destrói a cidadania da pessoa, porque ela não vai se descobrir enquanto cidadão, percebe? Ela está no fim do mês, ela tem, junta daqui, junta dali, R$500. Está feito, né? Está feito. Tem uma perspectiva, né? Entende? Isso é uma espécie terrível de manipulação do povo, de manipulação da cidadania. Mudando assim radicalmente, Parando. mudando radicalmente de assunto, né? E voltando a falar do seu trabalho, que eu particularmente considero um espetáculo. Eu queria falar da sua carreira na televisão. Você tem personagens marcantes, né, Vileza? Uhum. É um veículo que te satisfaz como ator? Porque eu falo até porque dentro da própria classe existe essa teoria, né? De que a televisão é inferior, Não, isso é um absurdo. A televisão, eu não costumo criar hierarquias na minha atividade. Pode acontecer de você fazer um espetáculo muito medíocre e fazer um trabalho na televisão excepcional. Eu já fiz várias minisséries, novelas de grande qualidade, entendeu? Então, isso é um preconceito de terceiro mundo. Lá fora, na França, nos Estados Unidos, os atores fazem televisão com o maior carinho, com o maior amor, entendeu? Você não pode menosprezar um veículo que pega num dia 40, 50 milhões de pessoas. Você não pode, né? Eu já tive a oportunidade de ver e interpretar na televisão trabalhos que me deixaram plenamente satisfeitos, como outros que eu fiz em teatro, em cinema. Por isso que eu te falo, eu não crio hierarquia entre as linguagens, de hipótese alguma. E atualmente tem alguma coisa na TV assim que lhes chama a atenção especificamente? Ou... Eles fizeram agora, Saramandaia, você tem autores que são verdadeiros dramaturgos. Agora eu sinto saudade, honestamente, do Dias Gomes, da Janete Claire, Miro da Selva de Pedra. O Miro da Selva de Pedra. Então, eu sinto saudade desse. E tem um grande autor que eu admiro muito, que é o Benedito Rui Barbosa. O que o Benedito faz? Ele consegue fazer toda uma dramaturgia, mas com um profundo respeito pela família, pelo espectador, sem ficar levantando bandeiras. Porque isso é muito perigoso, levantar bandeira em qualquer setor. Por quê? Porque hoje em dia uma criança não dorme mais 7 da noite. Não é verdade? Uma criança assiste novela de 9, assiste Saramandaia. Então você tem que ter um pouco mais de cuidado quando você faz uma novela, um filme, uma peça. Você tem que ter um certo cuidado. O teatro não tanto, porque quem vem ao teatro sabe que é um ritual. O teatro não tem cue. Ou seja, se um ator desmaia em cena, paciência. O único remédio é fechar a cortina, se tiver cortina. E aqui nem tem cortina. Então, vai ficar morto ali mesmo, entendeu? Vai ficar desmaiado ali o cara. Então, o que acontece? O teatro é um ritual. Então, quem vai para o teatro sabe que é uma linguagem diferenciada, que vem lá de trás, nem dos gregos, vem da Índia, com aquelas danças, com aquelas procissões indianas. Então, quem vem ao teatro sabe que pode encontrar determinados questionamentos que ele não vai encontrar numa linguagem de um acesso maior
de número de espectadores, não é verdade? Agora, eu não hierarquizo, eu tenho um maior carinho pela televisão. Eu comecei na televisão como figurante, eu tenho um maior carinho pela televisão e sou contra esse snobismo de alguns colegas que não, a televisão é menor. Não é menor, não. Agora, é engraçado que certos colegas falam que a televisão é menor até o momento em que a televisão os convida. Quando a televisão os convida, eles vão correndo. Esquece tudo. Não, eles vão correndo. Eles vão correndo. Os conceitos se perdem. Perde, entendeu? Isso é hipocrisia, não tem nada a ver. Tudo pode ser bonito se você faz bonito. Desde um teatro de rua, um teatro de palco, uma novela, uma minissérie, uma bela entrevista, como nós dois aqui, nós três estamos realizando. Tudo pode ficar legal, né? Ou não. Então depende do que você cria, do que você se relaciona com as pessoas. Com certeza. É isso. Tem algum nome assim do cenário artístico assim desses mais jovens assim que o senhor destaca, o senhor admira, o senhor pensa, caramba, esse é o cara, esse mostrou que veio. Tem vários caras, por exemplo, eu acho a Glória Pires é uma atriz assim inata, absolutamente inata, né? Eu acho o trabalho do Selton Mello um trabalho sério. Ele tem uma procura que eu acho muito bonita, não é verdade? Tem vários colegas aí que são... A Fernanda Montenegro é nossa eterna dama do teatro, né? A nossa primeira dama. Tem vários colegas muito bons. Na dramaturgia, eu acho que o Último dos Moicanos é ainda o Benedito Rui Barbosa, sabe? Eu fiz com ele várias novelas. Eu fiz uma novela que eu fazia um senador honesto, né? Que engraçado até. Eu fazia um senador honesto. É raro, né? Eu fazia o senador Caxias, a tal ponto que me convidaram para me candidatar mesmo, né? Para que eu me candidatasse a senador. Mas o senhor declinou. Declinei. Mas é um senador que criou... De imediato declinou? Claro. De imediato eu declinei. Digo, não, bicho, deixa ficar aqui, por aqui. Porque não... Por exemplo, me elegem para senador. Um exemplo. Aí eu tenho um projeto, Carlos, tenho um projeto, que na escola, assim como tem português, matemática, história, geografia, teria que ter uma cadeira de antidroga. Desde pequenininho, a criança teria que conhecer o que é droga, entendeu? Mas assim, para passar de ano, como prova mesmo, né? Bom, aí eu vou lá para o colega, eu digo, você aprova o meu projeto. Pô, Vereza, que projeto legal. Mas acontece que você vai ter que aprovar o meu. Eu digo, mas como assim? Qual é o teu projeto? Não, meu projeto está aqui, é o seguinte, cara, para liberar as drogas. E aí? Porque é uma troca, né? É assim que funciona, é assim que rola, né? É assim que funciona. Então, esse senador criou um grande impacto no Brasil, o senador Caxias, e eu vou dar uma notícia para vocês de primeira mão. A minha filha, Larissa Vereza, que eu estou falando como ator, né, como pai, é uma excepcional atriz. Ela, depois de exaustivas tentativas no Brasil, uma menina que fala 3 idiomas, toca 5 instrumentos, além de atriz é mezzo-soprano, ela disse, papai, eu não aguento mais. Eu digo, então vai para fora do país. Ela foi para os Estados Unidos, em 5 meses ela fez 6 testes, passou nos 6, e um deles ela foi chamada para protagonista de um longa-metragem de um cinema independente em Los Angeles. Essa notícia, te juro, eu estou dando em primeira mão para vocês. Muito bacana. Primeira mão. Ela terminou de filmar agora, ela protagonista de um longa-metragem de um cinema independente filmado em Los Angeles. Pô, muito bacana. O papai fica todo orgulhoso. Fico porque ela merece, e é puro merecimento. E eu estava vendo aquela menina, sabe, estudando, aprendendo instrumentos, e nada. Em 6 meses,
a Larissa Vereza protagonizou um filme de um grupo extremamente prestigiado do cinema independente em Los Angeles. Isso é notícia em primeira mão para vocês. Bom, muito bacana. Eu acho que vocês merecem essa notícia. Muito bacana. A gente fica no aguardo aí, torce para compartilhar, né? Que seja compartilhado esse trabalho aí para a gente assistir, né, Vereza? Tá bom. Eu queria voltar a falar, como nós falamos no início, desse espetáculo aqui, né? Pois não. Ele estreou na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? Agora está aqui no Espaço Tom Jobim e a gente pode esperar o quê? Uma viagem para outras capitais? Não, eu vou dar um tempo. Eu vou até o dia 6 de outubro. Aqui no Tom Jobim. No Tom Jobim. Aí eu vou parar um pouquinho e depois, porque para viajar você tem que fazer um planejamento. Não é assim, vou lá, né? Tem que ter um planejamento. E, toda uma estrutura. E pretendo, quando eu puder retomar o processo de viagem, eu pretendo estrear, fazer o primeiro espetáculo em Porto Alegre. Porque é um público que gosta de teatro, é um público que tem dado ao Brasil grandes atores, como Paulo José, enfim, uma infinidade de atores. E eu quero fazer a primeira praça, digamos assim, em Porto Alegre, talvez de preferência no Teatro São Pedro. Bacana. Depois fazer São Paulo e Brasília, e Curitiba e parar um pouquinho. Descansar um pouco no Enxerga, né? Os gaúchos já foi com o coração daquele jeito, né? Ó, tá aqui, beleza, já tá prometendo sim, já. É a promessa. Né? E só pra gente encerrar, eu queria falar nessa preparação desse espetáculo, né? Que o senhor é autor, diretor, está atuando, né? E faço a trilha também. Na preocupação, o que pesa mais? Aquela expectativa, vamos estrear e aí como é que vai ser na reação do público? O que pesa mais? Ao lado do autor, do ator? Vocês vão assistir, esse espetáculo é aplaudido invariavelmente toda noite, as pessoas aplaudem de pé. Espero que eu não me engane hoje. Eu acho assim, eu não podia chamar um diretor, porque é uma história minha que eu queria contar. Né? E eu tive a feliz oportunidade de trabalhar com uma jovem atriz. Essa, por exemplo, um grande talento também. É um grande talento e uma grande promessa. Grande parceira, grande atriz, que é a Caroline Figueiredo. Né? Eu não imagino, mesmo depois do dia 6, convidar uma outra colega. Eu vou retomar com a Caroline. Vocês vão assistir o trabalho dela. É absolutamente sofisticado, impecável. Uma atriz jovem de 23 anos. Que dá muito conta do recado. E que eu me sinto em cena absolutamente confortável, né? Confortável e enriquecido por trabalhar com ela. Nossa Senhora. Imagina como é que essa menina deve estar sabendo que o Vereza está fazendo um elogio desse. Mas é verdade mesmo, é verdade. Bom, eu vou agradecer muito aqui, tá, essa entrevista. Eu não quero atrapalhar mais, porque daqui a pouco o Vereza está entrando. Entrando não, a gente está no palco, mas ele vai se arrumar, daqui a pouco ele volta para entrar em cena. Olha, eu quero... Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer média. É uma das mais belas entrevistas que eu já dei. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? De coração mesmo, viu? Saúde, tá, beleza? Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.